Olá, meus caros amigos apaixonados pelo sobrenatural. Bem-vindos ao canal Amazing Venom TV. Eu me chamo Mr. Creepy. E hoje vamos explorar 3 relatos intrigantes sobre Sete Além, um universo paralelo que tem fascinado e assustado muitas pessoas. Prepare-se para conhecer histórias que desafiam a lógica e nos fazem questionar a realidade. Primeiro vamos falar sobre o caso do ônibus. Imagine entrar em um ônibus comum e de repente perceber que está indo para um lugar desconhecido e misterioso chamado Sete Além. Esse é o relato de um estudante que viveu essa experiência assustadora. Em seguida temos o caso do elevador. Um homem entra em um elevador, mas ao invés de chegar ao seu destino, ele se vê em um ambiente completamente diferente, com características perturbadoras que só poderiam existir em Sete Além. Por último, o caso dirigindo na estrada para Sete Além. Um motorista, ao pegar uma estrada aparentemente normal, acaba se deparando com uma realidade paralela, onde tudo parece igual, mas ao mesmo tempo estranhamente diferente. Prepare-se para mergulhar nesses relatos e descobrir os mistérios de Sete Além. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes. Relato 1. O ônibus misterioso. Era uma noite comum de outubro de 1994. Eu estava no 2º ano da Faculdade de Publicidade na ESPM, Campus Vila Mariana, em São Paulo. Tinha acabado de sair de uma aula noturna e estava exausto, ansioso para chegar em casa e descansar. Caminhei até o ponto de ônibus como fazia todos os dias e esperei pelo meu ônibus habitual. Quando o ônibus finalmente chegou, algo parecia diferente. Não era o mesmo modelo que eu estava acostumado a pegar, mas não pensei muito nisso. Subi e paguei a passagem procurando um lugar para sentar. O ônibus estava quase vazio, exceto por alguns passageiros que pareciam estranhamente silenciosos e introspectivos. Sentei-me perto da janela e comecei a observar a cidade passando rapidamente. Aos poucos percebi que o trajeto estava diferente. As ruas pelas quais passávamos não eram familiares, e a paisagem urbana começou a dar lugar a uma área mais desolada e sombria. Olhei ao redor, tentando encontrar algum sinal de que estava no ônibus certo, mas os outros passageiros evitavam meu olhar, como se soubessem algo que eu não sabia. De repente, uma mulher sentada na frente se virou para mim e perguntou: "Você está indo para Sete Além?" Fiquei confuso e respondi que não sabia do que ela estava falando. Ela apenas balançou a cabeça e voltou a olhar para a frente, murmurando algo que não conseguia entender. O clima dentro do ônibus ficou cada vez mais tenso. Os passageiros começaram a me encarar de forma desconfortável, como se eu não devesse estar ali. O motorista, percebendo minha inquietação, parou o ônibus abruptamente e abriu a porta, indicando que eu deveria descer. Sem pensar 2 vezes, saí rapidamente e me encontrei em uma rua deserta e escura. Olhei ao redor, tentando entender onde estava, mas nada parecia familiar. O ônibus partiu, deixando-me sozinho naquele lugar estranho. Comecei a caminhar, na esperança de encontrar alguma pista que me levasse de volta para casa. Após o que pareceram horas, finalmente encontrei uma rua conhecida e consegui pegar outro ônibus que me levou de volta ao meu bairro. Quando cheguei em casa, contei a história para meus amigos e familiares, mas ninguém acreditou em mim. Desde então, evito pegar ônibus à noite e sempre fico atento ao destino, para nunca mais correr o risco de acabar em Sete Além novamente. O caso do elevador. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa, mas o que aconteceu naquele dia mudou minha perspectiva sobre o inexplicável. Era uma terça-feira comum e eu estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. Meu prédio é antigo, mas bem conservado, e o elevador, embora velho, sempre funcionou perfeitamente. Entrei no elevador como de costume, apertando o botão para o meu andar, o 10º. Enquanto o elevador subia, notei algo estranho. Os botões pareciam diferentes. Havia um botão extra marcado com um número que eu nunca tinha visto antes, o 13. Achei curioso, já que nosso prédio só tinha 12 andares. Pensei que talvez fosse uma brincadeira ou um erro de manutenção.
A curiosidade me venceu e eu apertei o botão 13. O elevador parou suavemente e as portas se abriram. O que vi me deixou perplexo. O corredor à minha frente era uma versão distorcida do meu prédio. As paredes eram mais estreitas, as luzes piscavam de maneira irregular e havia um silêncio inquietante no ar. Saí do elevador, sentindo um arrepio na espinha. Caminhei pelo corredor, notando que as portas dos apartamentos estavam em lugares diferentes. Algumas portas pareciam antigas, com maçanetas de latão desgastadas, enquanto outras eram modernas, mas com um design que eu nunca tinha visto antes. Decidi voltar para o elevador, mas quando me virei, ele não estava mais lá. O corredor parecia se estender infinitamente em ambas as direções. Comecei a andar, tentando encontrar uma saída, mas cada passo que dava parecia me levar mais fundo naquele labirinto estranho. Finalmente, depois do que pareceram horas, encontrei uma porta que parecia familiar. Abri-a e, para meu alívio, vi o elevador. Corri para dentro e apertei o botão do meu andar repetidamente. As portas se fecharam e o elevador começou a descer. Quando as portas se abriram novamente, eu estava de volta ao meu prédio, no 10º andar. Saí do elevador, ainda tremendo, e olhei para os botões. O botão 13 havia desaparecido. Desde aquele dia, evito usar o elevador sempre que posso. Não sei o que aconteceu ou onde eu estava. Mas uma coisa é certa, há mais mistérios neste mundo do que podemos imaginar. A estrada para Sete Além. Eu estava dirigindo de volta para casa depois de um longo dia de trabalho. O sol já havia se posto e a estrada estava envolta em uma neblina densa que parecia surgir do nada. Eu nunca tinha visto algo assim antes, mas continuei dirigindo, tentando manter a calma. À medida que avançava, a neblina ficava cada vez mais espessa, até que mal conseguia ver a estrada à minha frente. De repente, a estrada que eu conhecia tão bem começou a parecer estranha. As árvores ao redor tinham formas distorcidas e as luzes dos postes pareciam mais fracas, quase como se estivessem sendo sugadas pela escuridão. Continuei dirigindo, esperando que a neblina se dissipasse, mas ela só parecia ficar mais densa. Foi então que percebi que a estrada havia mudado completamente. Não reconhecia nada ao meu redor. As placas de sinalização estavam em uma língua que eu não conseguia identificar. E os poucos carros que passavam por mim tinham um design antiquado, como se fossem de outra época. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu estava perdida. Peguei meu celular para tentar usar o GPS, mas ele não conseguia encontrar sinal. Era como se eu estivesse em um lugar completamente isolado do mundo. Depois de dirigir por horas, finalmente vi uma saída. Peguei a primeira oportunidade de sair daquela estrada estranha e, para meu alívio, encontrei uma estrada que parecia familiar. As árvores voltaram ao normal, as luzes dos postes estavam brilhantes novamente e as placas de sinalização estavam em português. Quando finalmente cheguei em casa, olhei para o relógio e percebi que havia passado muito mais tempo do que parecia. O que deveria ter sido uma viagem de 1 hora durou quase 4 horas. Até hoje não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. Foi como se eu tivesse entrado em outra dimensão, um lugar que não deveria. E sempre que penso nisso, sinto um calafrio percorrer minha espinha. E assim chegamos ao fim de nossa jornada por Sete Além. Esperamos que esses relatos tenham mexido com sua imaginação e despertado um pouco de medo do desconhecido. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo mais histórias sombrias e misteriosas. Mas cuidado! Ao clicar no botão de inscrição, você pode estar abrindo uma porta para o inexplicável. Quem sabe o que mais pode estar à espreita, esperando para ser descoberto. Obrigado por nos acompanhar até aqui. E lembre-se, Sete Além pode estar mais perto do que você imagina. Eu sou Mr. Creepy e até a próxima, se você tiver coragem de voltar.